Minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. Como disse o João Paulo, nós gostaríamos de divulgar um evento que o Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, nosso Centro Espírita, lá no Solo Sagrado, vai realizar no dia 1º de novembro, um sábado. Nós estamos trazendo a São José do Rio Preto pela primeira vez nossa irmã Cíntia, de Goiânia, e ela é a idealizadora do projeto Evangelização de Bebês. Nós já estamos implantando há algum tempinho no nosso centro espírita, e é um processo muito interessante. Então nós estamos divulgando nas casas espíritas para as equipes de evangelização infantil, para ir conhecer a oficina de evangelização de bebês. Já é possível trabalhar com doutrina espírita e cristianismo com bebês. O método funciona, já está se espalhando pelo Brasil. Nós, repetindo, já instalamos aqui em Rio Preto. Vai começar a circular os cartazes por aí, mas de qualquer forma nós gostaríamos de deixar em aberto para que se inscrevam para participar conosco da primeira oficina de evangelização de bebês em termos de doutrina espírita. Nós que somos palestrantes, temos uma concorrência em determinados centros espíritas, às vezes, com os bebês que ficam nos colos das mamães. Tem muitos bebês que disputam conosco quem vai falar mais alto, né? Então, é muito importante que as casas espíritas implantem isso para dar oportunidade para que os bebês, desde cedinho, possam ser evangelizados. Então, esse é o recado que nós tínhamos para dar. A nossa proposta hoje é conversarmos sobre o arrependimento, que é da nossa natureza ainda, arrependermos-nos de algo que fazemos ou de algo que não fazemos. E os Espíritos vão dizer, no Livro dos Espíritos, a partir da questão 990, que o arrependimento, claro, é uma questão espiritual, e quase sempre, naquilo que é significativo para a vida do Espírito, esse arrependimento quase sempre se dá no mundo dos Espíritos. E aí? Bem, aí é começar o planejamento de uma outra existência, para retificar, para corrigir, para alterar o caminho que foi trilhado. E a enfermeira australiana Bronnie Ware especializou-se em cuidados paliativos e trabalhou por muitos anos numa UTI, onde ela recebia pacientes terminais. E, em média, esses pacientes passavam com ela cerca de 3 meses e vinham a óbito. Gente de todo tipo. Homens, mulheres, adolescentes, crianças, de todos os níveis sociais, de todas as religiões, enfim. Ela tinha uma amostra da coletividade humana na sua UTI. E um dia ela resolveu fazer o seguinte questionamento aos seus doentes, claro que aqueles que estavam conscientes. Qual é, agora que você está para morrer, o seu maior arrependimento? E ela começou a anotar as respostas, começou a mapear as respostas. E com essas respostas nas mãos, ela elencou as 5 opiniões mais presentes. E foi, então, produzido um livro, o título em inglês, Os 5 Arrependimentos daqueles que estão para morrer, e me parece que saiu, o Diário da Região publicou no encarte esse final de semana, mais alguma coisa a respeito de Bronnie Ware. Me parece que há 2 anos atrás o livro saiu em português com o título Antes de Morrer, se não nos enganamos. E nós gostaríamos de passar em revista esses 5 arrependimentos. Porque à medida em que a gente toma contato com eles, nós vamos nos espelhando, pelo menos aconteceu comigo. E o mais interessante é que o Evangelho do Senhor Jesus e a doutrina espírita tem todas as orientações necessárias para que nós não venhamos a nos arrepender como os australianos se arrependeram. Então são 5 arrependimentos.
Mas antes de adentrarmos os 5 arrependimentos, seria conveniente nós passarmos em revista alguns postulados espíritas, a fim de que nós possamos entender o que é a nossa vida. Para que serve a nossa vida? O que estamos fazendo aqui ou deveríamos fazer? Allan Kardec propõe aos espíritos, em O Livro dos Espíritos, na questão 132, qual é o objetivo buscado com a encarnação do espírito? Ou seja, o que é que se busca com a vida material? Por que que encarnamos, nós que somos seres espirituais? E os espíritos vão dizer a Kardec que a encarnação é necessária para levar o espírito à perfeição. Dirão mais, que para uns será provas, para outros expiações. E tem ainda uma outra motivação, dizem os espíritos, colocar o espírito em condições de se encaixar na parte que lhe cabe na obra divina. Significa dizer que reencarnar é buscar o progresso espiritual. Então nós não nascemos para sofrer, nós nascemos para progredir, porque é o que se busca com a vida do espírito. No mundo espiritual ele pode progredir muito, em termos de conhecimento, desenvolvimento, mas será necessário reencarnar para provar o seu progresso. Na questão 258 do mesmo Livro dos Espíritos e seguintes, Allan Kardec propõe aos espíritos o seguinte: quando, diante de uma nova encarnação, ainda no mundo dos espíritos, o espírito sabe o tipo de vida que vai ter na Terra, ele sabe quais serão as suas características existenciais aqui na Terra, quer dizer Kardec. Nós sabemos antecipadamente, antes de vir ao mundo material, do que se trata ou do que vai tratar a nossa vida, e os espíritos disseram que sim, que nós mesmos fazemos o nosso próprio planejamento, estabelecemos as provas e as expiações necessárias segundo as nossas necessidades evolutivas. Claro que somos ajudados a isso. E a gente vai observar então, dizem os espíritos, o que falta para nós atingirmos a perfeição. E aí a gente estabelece um campo de provas. Nós estabelecemos. Mas é também preciso olhar para o passado para ver onde foram cometidos os erros e de que forma e com quem. E aí estabelecer também um campo ou um corpo de expiações necessárias para que o espírito possa se corrigir e progredir. E Allan Kardec ainda vai fazer um questionamento muito interessante. Não seria mais lógico o espírito pedir provas e expiações mais leves? Como encarnado pensa-se assim, mas como espírito não. O espírito sempre tem a ideia necessária, ou é levado a isso através do esclarecimento, para buscar a perfeição. Então nós estabelecemos um plano de provas e expiações aqui para a Terra. Ora, se nós fizermos um planejamento, nesse planejamento cabe os familiares, cabe a coletividade social que nós vamos estar envolvidos, cabe o trabalho, cabe o projeto religioso, cabe o tempo de vida, cabe o sexo do corpo físico, se vamos ou não constituir família, enfim, o espírito delineia um campo de trabalho na vida material. Pergunta ainda Allan Kardec, mais lá no fim do Livro dos Espíritos, na questão 860 do Livro dos Espíritos. É possível, pela sua própria vontade, pelos seus próprios esforços, alterar os acontecimentos da vida, fazer com que acontecimentos que estavam previstos não ocorram e vice-versa? Ou seja, é possível mudar as nossas vidas aqui? E os espíritos vão dizer que sim, desde que essa alteração se encaixe no programa reencarnatório traçado pelo espírito. Ou seja, o nosso planejamento tem uma taxa de tolerância, uma faixa de tolerância. É possível alterar nossas vidas. Não é sem razão que Jesus fala: pedi e dar-se-vos-á. Mas os espíritos acrescentam, encerrando a resposta à questão 860. O espírito não deveria se preocupar com isso. Ele deveria atentar-se para o único objetivo do espírito encarnado. Vamos repetir, porque isso é importante. Nós deveríamos nos preocupar com o único objetivo do espírito encarnado: praticar o bem.
isso muda tudo. O amor cobre uma multidão de pecados. Então, nossa vida é isso. Um campo de provas e expiações para que quando nós voltarmos ao mundo dos espíritos, nós estejamos em melhores condições do que quando aqui chegamos. Nós voltarmos ao mundo dos espíritos em uma condição moral melhor do que quando nós planejamos a nossa existência. Menos devedores. E a ideia é praticar o bem, que nada mais é do que amar o próximo como queremos ser amados. Pois bem, ao reencarnarmos, nós temos o passado escondido de nós, graças a Deus. E é necessário que assim seja, dizem os Espíritos, que é para termos os pés firmes na atual encarnação e sermos mais senhores de nós mesmos, e agirmos sem conhecimento de causa. Nisso vai estar o nosso merecimento. Mas o esquecimento do passado também nos deixa, vamos dizer assim, na tentação, entre aspas, de ceder aos impulsos da cultura social que nós estivermos envolvidos, dos valores da sociedade, da própria família, e estará em nossas mãos optarmos por esse ou por aquele caminho. Lei do livre-arbítrio, cada um de nós. Pronto, já sabemos o que se trata, o que é a nossa vida, porque estamos vivendo parte daquilo que nós planejamos, fora os desvios. Desvios que os australianos que responderam a Bronware percorreram. E se nós analisarmos então os 5 arrependimentos, nós haveremos de comparar as nossas vidas com as deles, com a sorte de ter bem uns 50, 60, 70, 80 anos pela frente. Vamos pensar nisso. Primeiro grande arrependimento. Eu deveria ter tido coragem de viver a vida que eu gostaria de viver e não viver a vida que os outros esperassem que eu vivesse. Eu gostaria de ter tido a coragem de viver a minha própria vida, disseram os doentes de Bronware. Não viveram a vida deles. Ficaram se sujeitando às ideias, às convenções, às pressões, e não colocaram em prática aquilo que realmente lá no íntimo gostariam de colocar. Algumas coisas fizeram de errado, outras coisas deixaram de ser feitas, e agora eles estão desencarnando. Estão arrependidos de não ter vivido a própria vida. E nós estamos vivendo a nossa própria vida, aquilo segundo planejamos no mundo dos espíritos. A gente não lembra o que planejou, mas os espíritos vão dizer que se nós analisarmos as nossas tendências, as nossas aptidões, aonde estamos, com quem estamos, já será suficiente para fazermos o que precisa ser feito. Mas se nós raciocinarmos um pouco mais, dilatarmos o nosso raciocínio, a nossa imaginação até, nós podemos elencar pelo menos 3 coisas que interferem objetivamente em nossas vidas e a gente não presta muita atenção. Nós buscamos arduamente, dia a dia, a felicidade, o bem-estar. E segundo a questão 719 do Livro dos Espíritos, o bem-estar é um direito nosso, é lei natural buscá-lo, mas os excessos precisarão ser corrigidos, dizem os Espíritos, tanto no tocante à condição física quanto na questão moral. Mas nós todos queremos ser felizes. E Allan Kardec se preocupou com isso e conversou com os Espíritos acerca disso. Quando, na questão 920 do Livro dos Espíritos, ele pergunta se é possível a felicidade plena aqui na Terra. E os Espíritos dizem que não. Aqui quem não está em prova está em expiação. Mas tem o homem o dever de ser feliz tanto quanto é possível ser na Terra. Então a felicidade para nós espíritas passa a ser um dever. Na questão 922, Allan Kardec pergunta, uma vez que não é possível a felicidade plena na Terra, qual é a quantidade possível de felicidade aqui? E os Espíritos vão dizer que a consciência tranquila nos traz felicidade. Ora, a nossa consciência é onde está toda a lei de Deus, questão 621 do Livro dos Espíritos. Se a nossa consciência porta a lei de Deus, e lá os Espíritos vão dizer, no Livro dos Espíritos, vão dizer que se nós nos afastamos das leis de Deus, nós nos tornamos pessoas infelizes.
Então, quanto mais consciência tranquila nós tivermos, mais felicidade. Então, quanto menos errarmos, mais felizes. Mas existe um aspecto que precisa ser muito analisado por nós todos, que é a segunda premissa de felicidade possível na Terra. A posse material do necessário. E nós ainda não sabemos bem o que é necessário para nós. Na questão 926 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta então para os espíritos: com o avanço da sociedade humana, criar-se-á novas necessidades materiais para nós encarnados? Ou seja, com o avanço tecnológico, científico, com o progresso material, cria-se novas necessidades para os seres humanos? Os espíritos disseram que sim, naturalmente. Mas que é preciso tomar muito cuidado com as necessidades fictícias que nós criamos para nós mesmos, dizem os espíritos. Então, segundo a ótica dos espíritos, nós criamos muitas necessidades que não são necessárias. E essas necessidades quase sempre estão no campo da materialidade. Significa dizer que se eu não descobrir o que é adequadamente a posse do necessário, eu me tornarei uma pessoa desequilibrada espiritualmente e não serei feliz. Ora, em termos materiais aqui na Terra, nós que vivemos ainda do comércio, para o comércio, nós podemos fazer uma pergunta para nós mesmos: nós nos deixamos levar pelas propagandas, pelos comerciais que vendem ou querem vender? Sim, nós nos deixamos levar. Se escrever promoção, se escrever então pague 1, leve 2, se escrever só hoje, primeiro pagamento para 60 dias, já estamos correndo atrás. Qual é o mecanismo da propaganda? É simples entender. E tem algumas coisas que são estarrecedoras. A propaganda trabalha em nós o orgulho e a vaidade. Todos nós conhecemos uma propaganda que está sendo vinculada há um bom tempo de uma determinada TV via satélite, onde no finalzinho, a garota propaganda que todos nós conhecemos, não é? Acho que nem precisamos citar o nome, mas vamos lá, Gisele Bündchen. Gisele Bündchen é uma das profissionais do sexo feminino mais bem pagas do planeta Terra. Imagino eu que para fazer propaganda deve cobrar um absurdo. Como ninguém joga dinheiro fora, ela deve ser contratada por quê? Porque dá retorno. Então, Gisele Bündchen, com o seu rosto perfeito e com a sua mensagem vocal, ela convence a gente que o produto dela é bom. E a última frase da propaganda, lembram-se? Vamos refrescar nossa memória. Com o produto dela, você na frente sempre. De quem? De quem não tem. Ela está querendo te convencer que se você não tiver o produto dela, você não estará na frente. Mas na frente de quem? Daqueles que têm. Então ela está induzindo a uma competição. Você precisa ter esse produto, senão você não é ninguém. E as propagandas de carro? As propagandas que comparam a gente com o vizinho, com o parente, eles têm e a gente não tem? Estão induzindo a gente à vaidade, ao orgulho ferido, para que a gente possa ir de encontro a ter. E nos convencem. Um dia desses estávamos lendo uma dessas revistas de cunho científico e dizia o seguinte, que os supermercados, as associações de supermercados têm algumas informações interessantíssimas sobre nós, consumidores. Pensem, por exemplo, no supermercado em que vocês fazem compra, no grande, no grandão. Nós entramos pelo lado direito. Entramos pelo lado direito.
e circulamos dentro do supermercado no sentido da direita para a esquerda. Porque cientificamente está comprovado que a entrada pela direita e circulando da direita para a esquerda, nós permanecemos dentro do supermercado 7% a mais do tempo. Fazendo o quê? Comprando. E se ainda prestarmos atenção no nosso supermercado, o arroz feijão que nós precisamos comprar está lá no fundo. Porque isso nós vamos levar. E aí nós temos que passar na frente de tudo aquilo que eles querem nos vender. E chegam ao ponto de dizer para nós, agora em nova embalagem, é o mesmo produto, mas você não tem a embalagem nova. Você está atrasado. Tudo isso eles já sabem, porque sabem que nós vamos comprar. E se nós prestarmos atenção ainda no tamanho dos carrinhos dos supermercados, eles estão crescendo e ficando cada vez mais fundos, para parecer sempre pouco aquilo que estamos colocando lá dentro. Quando chegamos no caixa, a surpresa. Nós não imaginamos essas coisas, nós não prestamos atenção. Por quê? Porque a gente se deixa levar por mensagens subliminais que as propagandas trazem no dia a dia. Nada contra os propagandistas. Mas é preciso pensar nisso, porque quanto mais coisas materiais nós formos buscar, a gente precisa entender que junto com as coisas materiais, quase sempre vem um acessório chamado carnê. Ou depois eles nos lembram com a fatura do cartão. E isso terá que ser quitado, e isso tira a paz da gente. Então é preciso prestar atenção nas mensagens comerciais, porque elas mudam nossas vidas. E quando essas mensagens mudam as nossas vidas e a gente avança além das nossas possibilidades materiais, a gente se afunda em dívidas, com isso a gente vai tirar o bem-estar da família. Aquele bem-estar que é natural buscar, dizem os espíritos, não pode causar o mal-estar de ninguém. Então nós vamos errando por atacado. Por quê? Porque nos deixamos levar pelo consumismo. Isso muda as nossas vidas. Um segundo aspecto que muda as nossas vidas ainda são pessoas como Gisele Bündchen. Os ídolos. Eles interferem objetivamente em nossas vidas, mas nós não percebemos às vezes. Eles fazem propagandas e vendem de tudo. Eu me lembro, há pouco tempo, também lemos num jornal que a 25 de março, em São Paulo, não deu conta de suprir a população naquele cinto que a delegada da novela usava. Esgotou na 25 de março. Bom, são pessoas que assistem televisão e se deixam levar então pelos ídolos? Sim. Nós nos deixamos levar no corte de cabelo, na roupa que vamos usar, no calçado, nos adereços, nas tatuagens, o que é pior, no comportamento. E muitas dessas pessoas que a gente elege como espelhos, vivem eles atrás de tratamentos psicológicos, fazendo análise, psicoterapia e tudo mais, porque não dão conta das suas próprias vidas. São cegos, que conduzem cegos, que segundo Jesus vai todo mundo para o buraco. Nós precisamos prestar atenção nisso. Quem nós estamos seguindo? Quem é o nosso modelo? A doutrina espírita é objetiva, a questão 625 do Livro dos Espíritos, guia e modelo da humanidade, Jesus. Então nós não precisamos de mais ninguém. Não, Jesus. Modelo para o espírito. Então será preciso eleger um modelo. Mas é interessante como funcionam as coisas e a gente se deixa levar. Eu fiquei pensando a respeito, e em alguns centros espíritas que a gente vai, já fizemos essa palestra, nós perguntamos para as mulheres se elas acreditam de verdade que a Xuxa, por exemplo, usa Monange. Ou para os homens, se o Neymar anda de gol para cima e para baixo. Os ídolos e as propagandas juntos são um perigo para as nossas vidas. É preciso pensar nisso, sermos mais autênticos, senão nós estaremos vivendo a vida deles. Mas há um terceiro aspecto que precisa ser analisado com mais profundidade ainda, que só a doutrina espírita nos traz o esclarecimento, que é a presença dos espíritos desencarnados junto de nós.
Então vai perguntar Allan Kardec aos espíritos, e são 4 questões extremamente esclarecedoras a esse respeito. Na questão 457 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta à espiritualidade maior se os espíritos desencarnados, claro, conhecem os nossos pensamentos. Todos. Até aquele pensamento que você quer esconder de você mesmo. Ficou complicado. 2 questões à frente, 459. Os espíritos participam de nossas vidas muito mais do que vocês imaginam. Na maior parte do tempo são eles que vos dirigem. Vamos raciocinando. Um pouco mais à frente, questão 467. O que atrai os espíritos para junto de nós a ponto de nos dirigir? Os pensamentos e as vontades que criais dentro do vosso mundo íntimo. Então, o meu pensamento e as minhas vontades vão me identificar com os espíritos desencarnados. E à medida em que eu penso isso ou aquilo, eu vou atraindo espíritos que pensam da mesma forma. Se for pensamento baseado no orgulho, na vaidade e no egoísmo, eu vou atrair espíritos desse nível. E eles se aproximam de tal forma de mim que aos poucos eles vão impondo o pensamento deles em cima do meu, e aí eles acabam por me dirigir porque eu gosto de pensar como ele também está pensando, para satisfazer as minhas necessidades fictícias aqui na Terra. Então eu cedo o controle da minha vida e ainda vou bater no peito dizendo que na minha vida mando eu. Eu toco a minha vida do jeito que eu quero. É um engano muito grande. Quando nós falamos isso, quem está tocando as nossas vidas, às vezes não é um espírito só. Às vezes é, como o próprio Evangelho de Jesus nos traz como exemplo, uma legião. Questão 469. É possível se libertar desse tipo de espírito? Sim. De que forma? Colocando toda a vossa confiança em Deus e praticando o bem. Questão 860. Se praticarmos o bem, nós mudamos as nossas vidas. Mas o que é praticar o bem se não ser bom o tempo todo? Com todo mundo, em todos os lugares que nós tivermos. Então é preciso fazer a opção pelo bem. Porque quando planejamos a nossa existência, planejamos justamente para a evolução espiritual, ou seja, para o desenvolvimento da prática do bem. Nós planejamos uma vida para sermos bons. Se fugirmos disso, estamos avançando pelo atalho. Simples assim. Estamos vivendo nossas próprias vidas? De quem estamos vivendo? A do comércio, a dos ídolos, a dos espíritos? Precisamos tomar conta do volante de nossas vidas e eleger como parceiro de caminhada Jesus, que tem um representante integral em nosso lado, o nosso chamado anjo guardião, espírito protetor, anjo amigo, amigo espiritual, não importa o nome, mas há um representante da bondade divina junto de nós, e nós precisamos aprender a conversar com ele, para que nós possamos ir de encontro àquilo que planejamos para esta existência, com as pessoas nas quais estamos, no pedaço social que estamos, na atividade profissional que temos, e assim sucessivamente. Então, o primeiro arrependimento, já vimos, é facinho de mudar o rumo de nossas vidas. Basta perseverar. O segundo arrependimento: eu não deveria ter trabalhado tanto, disseram todos os homens e todas as mulheres que trabalhavam fora. Eu não tive tempo de conviver com o meu cônjuge, eu não tive tempo de ver meus filhos crescer, eu não tive tempo de vivenciar a família, e agora estou morrendo precocemente. É muito sério. Nessa vida corrida que nós temos nos dias de hoje, onde nós elegemos o nível de qualidade de vida pela materialidade, nós corremos o risco de adentrar cada vez mais fortemente nessa área do trabalho, e começamos também a errar como os australianos erraram. Raciocinemos. No Livro dos Espíritos, na terceira parte, está contido todas as leis morais, e lá há um capítulo destinado ao trabalho, lei de trabalho, e os Espíritos vão dizer que o trabalho é uma necessidade, mesmo porque nós temos que satisfazer as nossas necessidades materiais na Terra, e também não podemos nos tornar peso para a sociedade, voluntariamente.
Mas lá também está escrito que o descanso é necessário. Porque é quando o espírito, na hora de lazer, na hora do refrigério, ele se espiritualiza um pouco mais. É quando ele pode buscar novos ares, novos assuntos, se espiritualizar mesmo. Então é necessário o trabalho. Ora, então qual é o ponto de equilíbrio? Pensamos nós que o ponto de equilíbrio é cumprirmos com a nossa jornada de trabalho. Mas uma que seja suficiente para sobrar tempo para os outros itens do nosso planejamento reencarnatório, porque o item trabalho é só um dos itens do planejamento reencarnatório. Há outros itens, como a família, há outros itens, como a autoiluminação, o autoaprendizado, a autoformação, e assim sucessivamente. Então, quando nós nos envolvermos com o trabalho, envolvermos no trabalho, e fora do trabalho. Esquecer o trabalho. Aí nós podemos perguntar para nós mesmos, como é que nós chegamos em casa depois de um dia estafante de trabalho? Nós descarregamos as nossas neuroses do dia na família? O filho chama a gente para assistir aquilo ou brincar com isso e a gente vai falar para ele que não dá? A mulher quer conversar, ou o marido quer conversar e eu estou com a cabeça quente? Ou já estou tomando um banho rápido para correr no computador e preparar o trabalho para o outro dia? E ainda chega no fim de semana, na sexta-feira, ninguém é de ferro. Happy hour, com quem? Com os colegas de trabalho. Ou no rachinha do final de semana, com quem? A maioria, colegas de trabalho. E a família? E a família? Essas pessoas estavam desencarnando e o dinheiro que elas ganharam não foi suficiente para dar a elas tranquilidade. Às vezes, nós achamos que trabalhar demais é necessário para dar mais conforto à família, para pagar faculdades, para trocar de carro, aumentar de casa. Quando nós vamos fazer o nosso planejamento reencarnatório, isso não é levado em conta. O Espírito não leva em conta isso. Ele leva em conta as provas e as expiações morais. E a gente comete um erro muito grave. A gente quer compensar os nossos filhos e as nossas ausências, portanto, dando coisas materiais para eles. Há pouco tempo nós tivemos uma experiência que acho que já contamos aqui numa outra oportunidade, pelo menos no domingo de manhã, mas vale a pena nós repetirmos. Estávamos participando da distribuição de leite e pão para moradores de rua, numa noite como essa, de tempo de chuva, e a fila se formou no lugar de maior concentração e a gente distribuía alimentos para pessoas que só comem se alguém der comida. E no meio daquele pessoal todo que estava formando a fila, veio um rapaz de encontro a nós, e nós perguntamos a ele se ele não ia querer um pão e o leite. Ele falou, não, meu amigo, eu não quero pão e leite, eu quero um abraço. E eu fiquei pensando naquilo, meu Deus, que alimento que ele está querendo? O do espírito, não o do corpo. E nós estamos dando alimentos materiais, enchendo os nossos familiares de coisas materiais, mas deixamos de dar um abraço porque estamos cansados. Deixamos de passear de mão dadas porque estamos cansados. Temos preocupações com o amanhã, entregamos as nossas férias por dinheiro e não passeamos com ninguém. O que temos feito com o nosso trabalho? Mas haverá uma compensação. O volume e o tamanho das coroas de flores que as empresas mandam para a gente lá no nosso velório. No outro dia tem alguém ganhando metade do que você ganha e fazendo o dobro do que você fazia. E os patrões vão achar ruim de um tanto que você nem imagina. Nada contra os patrões. Esse foi o segundo arrependimento. Quanto estamos dedicando ao trabalho? E o resto do programa reencarnatório? Terceiro arrependimento. Eu deveria ter trabalhado melhor a minha expressão emocional. Ou seja, eu deveria ter educado melhor as minhas emoções, externado melhor as minhas emoções. E a maioria dos que estavam doentes para desencarnar e estavam arrependidos do controle emocional, estavam doentes por doenças causadas pelo descontrole emocional.
guardaram melindres, desesperanças, ressentimentos, mágoas. Ficaram represando aquilo tudo dentro de si. Será preciso nós irmos até a década de 50, antes ainda, não é? Década de 40, se não nos enganamos, quando Emmanuel dita a Francisco Cândido Xavier um livro extraordinário, desse tamanzinho, Pensamento e Vida. No capítulo 15, o grande benfeitor vai falar sobre saúde. E no capítulo 28 ele fala sobre enfermidade. E nos 2 capítulos ele deixa muito claro que o descontrole emocional estraga, arrebenta com o nosso tecido perispiritual, que vai fazer reverberar no nosso corpo físico. E diz mais, quando a gente guarda ressentimentos e melindres, é como se plantássemos dentro da tessitura corporal espinheiros. Então Emmanuel está falando para a gente tomar cuidado com a forma com que a gente conduz as nossas emoções. Não soltá-las como cachorros loucos, mas também não represá-las, educá-las. Ensaio teórico das sensações dos espíritos, Allan Kardec, um tratado maravilhoso sobre o comportamento nosso em função das nossas motivações. E lá ele vai falar que nós não somos desse jeito, nós estamos desse jeito. Ou seja, o espírito precisa mudar. Daniel Goleman, estudioso da inteligência emocional, vai dizer para nós que o descontrole emocional antecipa o fim de nossas vidas. Vai dizer que as pessoas raivosas, nervosas, estilo bateu, levou, comigo não leva desaforo para casa, essas pessoas adoecem muito mais do coração, do sistema circulatório. Vai dizer que essas pessoas, junto com o Jim Ornish, grande estudioso das consequências do amor em nossas vidas físicas, vai dizer que as pessoas raivosas vivem menos, portanto adoecem mais. Vão precisar de mais remédios e mais tempo de internação em relação àqueles que são mais mansos. Então é preciso pensar nas emoções. De que forma estamos trabalhando as nossas emoções? Mas o grande problema não somos nós, claro que não. São aquelas pessoas que convivem conosco. Quem consegue ficar calma com um marido desse, dirá a mulher. Quem consegue ficar calmo com uma mulher dessa, dirá o homem. Nós colocamos a culpa sempre do lado de fora, de preferência nos ombros alheios, porque é mais fácil exigir que minha esposa mude do que eu. Aliás, eu estou fazendo um favor para ela conviver com ela. É assim que nós pensamos. Esquecemos que as pessoas fizeram um acordo conosco e estão nos fazendo o favor de conviverem conosco para o nosso benefício. Porque nós tivemos que pedir para as pessoas para conviverem conosco no nosso planejamento reencarnatório. Em linhas gerais. Sempre haverá exceções. Então eu não sou assim, eu estou assim. Não podemos jogar a culpa em quem quer que seja, nos familiares, nos vizinhos, no governo, nos espíritos, na situação econômica, no signo, que até isso tem quem fala, né? Eu sou de leão, sou esquentado. Não, você nasceu no signo de leão para mudar. Quem vai fazer isso por nós? Nós. Fora o estrago que nós cometemos na vida alheia. Porque quando a gente explode, a gente tira o bem-estar das pessoas que convivem conosco. Mais uma vez a questão 719 do Livro dos Espíritos. Quando a gente tira o bem-estar das pessoas, nós nos endividamos. Não importa quem motiva. Eu é que aceito ou não aceito. Tivemos a oportunidade de ouvir o grande professor Rodrigues dizer: não são as pessoas que te irritam, é você que se irrita com elas.
É uma questão de opção. Pensemos nisso. Porque é um arrependimento muito presente na vida dos seres humanos. Tanto que a gente vive pedindo desculpas. Eu não devia ter falado isso, mas eu estava de cabeça quente. Eu não devia ter quebrado aquilo, mas na hora nem pensei. A gente não pensa. O mesmo Daniel Goleman vai dizer que nós podemos ser comparados a um ser que tem duas mentes. A mente racional e a mente emocional. E a mente emocional dá de 10-0 em velocidade à mente racional. Por isso que na hora do vamos ver a gente não pensa, a gente explode. E é por isso que Santo Agostinho vai dizer para nós: passa em revista o teu dia e se proponha a uma mudança no outro dia. Ou seja, se prepare. Não deixe para decidir na hora. Se você deixar para decidir na hora, você não vai conseguir se manter ou se conter. Vai explodir de novo. Então é preciso se antecipar. O que André Luiz vai chamar em mecanismos da mediunidade de recondicionamento psicológico. Você vai dizer para você mesmo: quando acontecer isso novamente comigo, eu não vou mais me enervar. Você vai se convencer, porque isso faz mal para mim e faz mal para a pessoa. Os argumentos são mostrados pela doutrina espírita e pelo Evangelho do Senhor Jesus. E aí, então, quando chega o momento, a gente pode até explodir, não será mais na mesma intensidade. E se continuarmos pensando assim, chega um momento que a gente vai relevar. Mas é preciso um preparo. E isso está em nossas mãos. O quarto arrependimento. Eu não deveria ter abandonado os meus amigos ao longo de minha vida. Olha que interessante. A pessoa está morrendo e está arrependido de ter deixado pelos caminhos da vida os amigos. Bem, nós podemos falar que eles estavam morrendo solitários. E essa questão da amizade é muito importante nós repensarmos. Jesus, no seu evangelho de amor e esclarecimento, em pelo menos 2 oportunidades, fala de amigos. Reunido com os apóstolos, pouco antes de ser preso, ele vai dizer para os amigos: tenho-vos chamado amigos, porque os servos não sabem aonde o seu Senhor vai. Eu vos escolhi a vós. Então, o governador espiritual da terra escolheu por amigos aqui na terra pessoas extremamente simples, extremamente marginalizadas, a ponto dele dividir a vida dele com esses amigos. E numa outra oportunidade vai dizer Jesus que não existe prova de amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. Ora, o que são os amigos? Nós confundimos muito. Existem amigos e existem colegas. Amigos são aqueles que ficam quando todo mundo vai embora, e colegas quando as coisas estão boas, quando está tudo certo, quando o momento é de alegria. Mas a hora que a batata assa, os colegas vão embora e só os amigos ficam. Nós temos amigos ou temos colegas? Como temos escolhido os nossos amigos? Quais são os critérios que utilizamos para aceitá-los como amigos? E se errarem contra nós, quantas vezes nós os perdoaremos antes de retirá-los da nossa lista de amigos? Aliás, nós espíritas temos sido amigos ou temos sido colegas? Quando alguém precisa da gente, o que fazemos? Olha, eu queria muito te ajudar, mas não vai dar, tem um outro compromisso. Ou somos dos primeiros a adiantar-se e oferecer: o que você quer que eu te faça? Porque era assim que Jesus fazia. O guia e modelo da humanidade em marcha, ao ver um necessitado, se antecipava e dizia: o que você quer que eu te faça? Temos sido amigos daqueles que ficam mesmo amigos? Temos sido amigos dentro de casa, com os nossos familiares? Ou somos que meio estranhos dentro do nosso próprio lar, dentro da nossa própria família? Porque há 2 questões a serem levantadas nesta questão da amizade. Primeiro, nós vamos reencarnar novamente. E a pergunta é: quantos quererão reencarnar conosco na próxima existência? Pelos laços de afinidade espiritual, como diz Santo Agostinho no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quantos quererão reencarnar conosco de livre e boa vontade? É preciso pensar nisso. Mas é preciso pensar numa outra coisa, e confesso que eu comecei a pensar nisso
por medo mesmo. Eu não sei vocês, mas eu tenho a convicção que eu não sei desencarnar. E o que é pior, vou ter que passar por isso. Vai demorar, mas eu sei que eu vou ter que passar. Quando a gente precisa fazer algo e não sabe fazer, a gente precisa de ajuda. E quem ajuda de verdade? Os amigos. Mas no caso de desencarnar, eu preciso de amigos não encarnados. Aliás, muitos deles vão torcer para mim ir embora logo. Eu preciso de amigos no mundo espiritual, mas eu tenho. Como é que se conquista amigos no mundo dos espíritos? Praticando o bem. Porque quando a gente pratica o bem, a justiça divina anota, e a de coração, e sem segunda intenção, a justiça divina anota, e ela se fará presente quanto de nossas necessidades. Então, se eu praticar o bem, incessantemente eu haverei de conquistar amigos espirituais que vão me ajudar na hora que eu mais necessitar. E na hora de desencarnar, é uma hora complicada para o espírito, mesmo porque, como diz o nosso querido Alcântara, muitos de nós não desencarnam, desembesta. E aí eu preciso desencarnar, com a ajuda de amigos. Temos sido amigos ou temos sido colegas? Precisamos pensar nisso, porque eles haverão de fazer falta se não os tivermos. Esse foi o quarto arrependimento. Todos muito fáceis de nós assumirmos um novo comportamento, porque essas tendências estão em nós. E será preciso partir de nós a renovação, senão nós vamos nos arrepender como os australianos se arrependeram. Precisamos pensar nisso. Bem, e o quinto arrependimento? O quinto arrependimento é um contrassenso humano. As pessoas disseram a Bronnie Ware simplesmente que estavam arrependidas por não terem se permitido ser mais feliz. Não é curioso a pessoa dizer que não foi mais feliz porque ela não se permitiu? Se é o que mais nós buscamos aqui na Terra é ser feliz, é o que mais nós queremos, ser felizes. Pois esses espíritos que estavam estavam prestes a desencarnar, estavam arrependidos de não terem se permitido ser mais felizes. A consciência deles estava pesada. Ora, se está pesada é porque contrariaram a lei de Deus, ou porque se envolveram nas questões materiais. E mais, Bronnie Ware vai dizer que ser feliz, segundo ela constatou com os seus doentes, é uma opção. Só. Cada um de nós opta por ser ou não ser feliz baseado nos valores, baseado nos nossos interesses, nas nossas vontades, quase sempre orgulhosas, egoísticas e vaidosas. Essas pessoas passaram uma vida correndo atrás do sucesso. Queriam mudar os outros, queriam mudar as circunstâncias, queriam mudar o sistema. A gente não consegue mudar o que está para fora, a gente consegue mudar o que está para dentro. Essas pessoas não aceitavam as pessoas como elas são e ficavam implicando para mudar essas pessoas. E a maioria de dentro de casa. Então ficava queimando energia no tocante a querer consertar os outros, mas não se consertavam, não mudavam seus valores. E brigavam. Brigavam porque o copo estava fora do lugar, porque a toalha molhada ficou em cima da cama, porque o chinelo não sei o quê, porque o risco novo no carro velho apareceu, porque 5 minutos é muito tempo de atraso. Ficaram implicando com pequenas coisas, e a vida foi passando, e estavam retornando precocemente ao mundo dos espíritos, arrependidos de uma vida curta. Aliás, vale a pena a gente se lembrar aqui da questão 199 do Livro dos Espíritos. É quando Allan Kardec pergunta à espiritualidade o porquê da morte tão precoce aqui na Terra. Por que se morre tão precocemente? E os espíritos vão dizer que a maioria das mortes precoces aqui na Terra trata-se de restos de vidas anteriores.
Ou seja, se eu encurtar a minha vida agora e não tiver um amor que cobre uma multidão de pecados, eu terei que compensar na justiça divina o tempo que faltava para esta encarnação, vivendo esse tempo numa outra existência. Se eu antecipei em 2 anos, eu viverei só 2 anos. Se eu antecipei em 10 anos, eu viverei 10 anos, e assim sucessivamente. É a regra, sempre há exceções. De qualquer forma, nós precisamos entender que a felicidade tem que ser agora. De que jeito? Como nós estamos, porque foi isso que nós planejamos. Ah, mas eu serei feliz quando eu crescer e passar dos 18 anos. Eu serei feliz quando eu entrar na faculdade. Eu serei feliz quando eu sair da faculdade. Eu serei feliz quando eu arrumar um emprego. Eu serei feliz quando eu casar. E eu serei feliz quando eu descasar. E eu serei feliz quando meus filhos crescerem, quando eles estiverem encaminhados. Eu serei feliz quando eu aposentar. Fique esperando para ver. A nossa felicidade está sempre para frente. E com isso a gente esquece de viver hoje. E hoje é o dia. Porque o passado ninguém consegue mudar. E o futuro ainda não chegou. E hoje é o único dia que a gente pode mexer em nossas vidas para melhorar o nosso futuro. Mas é preciso ser feliz agora. E é por isso que Jesus insiste: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, ou seja, sejam felizes na onde vocês estão. Fora que a gente exige que as pessoas nos façam felizes. A gente põe esse encargo nos ombros alheios. Todo mundo tem que fazer a gente feliz, ou seja, nós não podemos ser contrariados. Temos que ser respeitados e paparicados. Não vai dar certo. Felicidade não é isso. Felicidade é consciência tranquila. Felicidade é procurar dar às pessoas o que elas esperam de nós, porque a lei de ação e reação vai nos garantir que se dermos, nós haveremos de receber. É da economia divina, da contabilidade divina. Então o nosso trabalho para ser feliz nessa terra, primeiro tem que levar em conta a gratidão diante da vida, porque estamos reencarnados para o nosso próprio benefício. E essas pessoas, repetindo, estão nos fazendo o favor de conviver conosco. E a fila de espíritos a reencarnar é imensa, e já estamos aqui. Então preciso ser grato à vida, todos os dias. E ser melhor a cada dia do que foi ontem, e melhor amanhã do que fomos hoje. Essa é a ideia que a doutrina espírita nos passa. Sermos felizes, optarmos pela felicidade, que é uma condição espiritual. É preciso pensar nisso. Narra o Evangelho de Jesus, que ele adentra uma aldeia e vai até a casa de Maria, que tinha uma irmã chamada Marta. E ao adentrar a casa de Maria e Marta, Maria senta-se aos pés do Senhor Jesus, buscando ouvir e entender tudo que o governador espiritual da terra tinha para dizer dentro da casa dela. Olha que bênção! Recebeu o espírito mais extraordinário que nós conhecemos. O governador do planeta, o homem que curava leprosos, cegos, paralíticos, o homem que ressuscitava mortos, que fazia o vento parar, o mar se acalmar, estava dentro da casa de Maria e Marta. E Maria não quis perder tempo. Sentou-se à frente daquele homem para beber da água viva que ele tinha para fornecer. E Marta cuidando dos afazeres domésticos, correndo atrás de lavar a louça de ontem, botar o tapete no lugar, arrumar a cortina, guardar a roupa, e o governador espiritual da terra lá dentro. Chegou uma hora que ela se cansou, e aí foi ter com ele, e disse a ele: Senhor, não te dás que eu estou tão atarefada? Diga a Maria para que me ajude, ela está aí sentada. E o Senhor disse para ela: Marta, Marta, estás afatigada com tantas coisas, e uma só te é necessária. Maria escolheu a parte boa. Nós temos nos envolvido em muitas coisas materiais e esquecido das coisas espirituais. Essa é a lição da passagem da casa de Marta e Maria. Nós não podemos nos esquecer que somos seres espirituais numa romagem material.
e não o contrário. Nós estamos aqui para progredir enquanto espíritos, e são os valores do espírito que precisam ser mudados. É para isso que Jesus veio, para endireitar os caminhos, e é para isso que a doutrina espírita também veio a mando do Senhor Jesus, para nos esclarecer sobre todas as coisas e nos fazer lembrar das coisas que Ele, Jesus, havia dito, para o nosso próprio bem. Escolhemos o Espírito, cumprindo com os deveres materiais, que será necessário, faz parte do nosso programa reencarnatório, mas não nos esqueçamos, só a prática do bem vai nos tornar pessoas melhores e mais felizes, e realizadas, e, portanto, com aquilo que foi programado, completado. Melhor será trazermos Jesus para junto de nós. O guia da humanidade em marcha tem nos chamado insistentemente ao longo desses 2000 anos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Encontrarei alívio para as vossas dores, porque leve é meu fardo e suave é o meu jugo. Sigamos com Jesus, mas nunca sem Kardec. Muito obrigado a todos e muita paz.